A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos e eu estou aqui para dar continuidade ao projeto da leitura bíblica diária da nossa igreja, Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite e que Deus possa nos abençoar de uma forma especial nesse dia. Hoje nós vamos abrir oficialmente aí, né, o livro 3. O livro 3 começa no Salmo 73, que é um salmo de Asaf. Ontem nós conhecemos um pouco melhor quem foi esse grande homem de Deus. E na minha Bíblia, logo no título, fala que a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Eu vou ler o texto inteiro. O texto está aparecendo aí na sua tela e você pode acompanhar a leitura do Salmo 73. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheios se lhes espremem. E dizem: como, ó, sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente, tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como cai na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia, estou contínuo contigo. Tu me segurastes pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviaram de ti. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas
as suas obras. Meus queridos, nós vimos no áudio de ontem quem foi Asaf, um grande homem de Deus, o líder do louvor ali dentro do santuário, até mesmo na época de Salomão. E agora está esse homem aqui passando por esse momento de angústia, de sofrimento, uma angústia muito grande no seu interior. Porque a Bíblia diz que ele fala no versículo 1, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele reconhece a grandeza de Deus, a bondade de Deus para o povo de Israel. Aí ele olha para dentro de si, ele olha para a sua vida e ele fala: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Por que que os pés de Asaf quase se desviaram? Qual o motivo de desvio hoje? Por que as pessoas se afastam de Deus? As pessoas afastam de Deus hoje porque muitas das vezes ficou entristecido com algum irmão, com alguma irmã. As pessoas saem da igreja hoje porque não recebeu uma oportunidade, talvez para pregar, para cantar, para louvar numa festa. Fica entristecido, fica chateado e acaba saindo. Eu estou falando de não sair da igreja, eu estou falando de sair da presença do Senhor, se desviar. As pessoas entram na faculdade e aí se encanta com tudo aquilo e aí acaba se afastando dos caminhos do Senhor. Não estou falando sair da igreja. E eles acabam se afastando. Aqui o salmista, a Bíblia diz que ele quase se desviou. Ele quase se afastou da presença de Deus. A Bíblia diz que foi por pouco. Ele fala: por pouco eu não saí da sua presença. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Qual foi o grande motivo de Asaf? Inveja. Esse foi o grande motivo de Asaf. Ele teve inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. E dentro dessa questão de inveja, existe uma coisa muito interessante. A pessoa quer ser, a pessoa quer ter e a pessoa quer fazer o que o outro faz. E quando Asaf olha para a prosperidade dos ímpios, ele ficou perturbado. Ele olhou para o ímpio e viu o ímpio prosperando. Viu o ímpio crescendo na vida. E a Bíblia diz que ele olha para dentro de si e ele está passando por um momento não muito fácil. Aqui eu entendo que ele não tinha a riqueza de Salomão. Ele não tinha a riqueza de Davi. Ele não era um homem rico. Ele era um grande homem de Deus, como vimos ontem. Um líder do louvor, estava ali na adoração, buscando ao Senhor com sinceridade, clamando a Deus com alegria, e entoava louvores com dedicação. Tanto é que a presença de Deus descia no local, porque era realmente um homem de Deus. Mas materialmente falando, eu entendo aqui nesse texto que ele não era um homem rico. Ele não era um homem próspero. E aí, próspero no sentido de grana, né? De riqueza. Porque existe vários tipos de prosperidades. Por exemplo, uma pessoa que tem uma família muito linda, muito bonita, uma pessoa que está na presença de Deus, tem ali a sua esposa e seus filhos, ele é um homem rico. Ele não é um homem apenas próspero, ele é um homem riquíssimo. Tem uma família ao seu lado, uma mulher de Deus, filhos abençoados na presença de Deus, isso é riqueza. Uma pessoa que está na presença de Deus, adorando ao Senhor, clamando a Deus, isso é riqueza. Mas tudo bem, existe a riqueza de dinheiro, de grana. E a Bíblia diz que ele olhava para esses ímpios e os ímpios estavam ali prosperando. Os ímpios estavam com muito dinheiro. A Bíblia diz no versículo 4, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. E ele começa, queridos, a fazer uma comparação. E esse é um grande problema de ficar se comparando, é a maldita comparação. Comparar a nossa vida com a do outro. Porque a inveja não é ter apenas o que o outro tem. Ele sente uma ira muito grande por não ser aquela pessoa.
Ele quer o que a outra pessoa tem. Então, não basta apenas olhar e elogiar e achar bonito. Não, ele quer exatamente aquilo que a pessoa tem. E a inveja é algo diabólico. É algo que não está de acordo com a vontade do Senhor. E a Bíblia diz no versículo 5, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Ou seja, não tem problema nenhum para os ímpios. Eles vivem bem, o dinheiro resolve tudo e está tudo certo. Pelo que a soberba os cerca como um colar, verte-se de violência como um adorno. O 7, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. E Asaf começou a ficar angustiado com isso. Será que Deus não está vendo? O camarada não quer nada com Deus, não quer nada com santuário, não quer nada com adoração, não quer servir a um Deus verdadeiro, serve a ídolos e está prosperando. E eu estou aqui, sou um homem de Deus e não tenho essa prosperidade. E ele começou a entrar nessa angústia, nessa agonia, nessa situação difícil. Queridos, é um problema muito sério a questão de inveja. A inveja, a Bíblia diz em Provérbios 14:30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A Bíblia fala que Asaf já estava ficando doente, estava ficando enfermo. Se você abrir a Bíblia, no versículo de número 21, olha só o que diz: assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Ou seja, ele estava começando a ficar doente por conta dessa situação. A Bíblia diz, queridos, que se você não olhar para Deus, se você não olhar para o autor e consumador da sua fé, o apóstolo Paulo fala, olha para o alvo é Cristo. Se você distanciar esse olhar de Cristo, tirar o seu olhar do foco que é Jesus, você começa a vacilar e a ter pensamentos como esse aqui de Asaf. Olha o que diz Provérbios 27:4, furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem pode resistir à inveja? E o Asaf fala aqui no versículo 22, assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Olha a situação. Primeiro ele estava tendo aquele problema das doenças psicossomáticas, problemas que não tem nada no corpo, mas por causa da mente ele estava ficando doente. Ele já estava tendo problema nos rins. Olha o que a Bíblia diz, ele fala, eu estava com meu coração azedado e sentia picadas nos meus rins, coração azedo, um cidadão que estava com amargura na alma, estava com um problema terrível. Se nós abrirmos a Bíblia em Provérbios 17:22, olha o que diz aqui, Provérbios 17:22, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, quer dizer, ele estava tendo problemas nos ossos, porque a Bíblia diz que ele estava passando por problemas de saúde. Ele trata aqui picadas nos meus rins, mas eu imagino Asaf passando por vários problemas de saúde. Ele fala aqui, ó, assim me embruteci, ficou um homem bruto, um homem cheio de amargura, um homem que estava dando patada já em todo mundo. Imagina o líder do louvor dando patada ali nos músicos. O regente da orquestra dando patada em todo mundo. Imagina o Ivan, sendo o regente aqui da nossa banda, começar a dar patada e coice para todo mundo que está ali na banda. No mínimo, o pastor Gedeon Júnior iria chegar no Ivan e ia falar, meu querido, tá passando por algum problema? Podemos te ajudar em alguma coisa? Porque alguma coisa tem aí. E aqui, queridos, eu imagino, olha só, o homem ficou bruto. Eu embruteci, fiquei um homem com coração bruto. E ele continua dizendo aqui, ó, todavia, estou de contínuo contigo.
tu me segurastes pela mão, eu me embruteci. A Bíblia diz aqui, ó, então eu me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Então, queridos, nós podemos entender que a inveja não provém de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 37:11, seus irmãos tinham inveja dele. Inveja de quem? Os irmãos tinham inveja de José. Tinha inveja de José, porque José tinha aquela capa maravilhosa de Jacó, e a Bíblia diz que os irmãos tiveram inveja. Eclesiastes 4:4 diz assim: vi que todo trabalho e toda habilidade em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. E Asaf fala claramente no versículo 3: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Trazendo para os nossos dias, é como se Asaf tivesse um carro. Vamos colocar aí, queridos, vamos dizer assim, um carro, não vou falar aqui marca de carro não, porque às vezes o irmão tem, o outro tem, né? Então, um carro que não seja um carro muito bom, um carro que às vezes vive na oficina, o carro não está tão bom assim, e tem que estar arrumando uma coisa e outra. É como se Asaf estivesse nessa situação, endividado, passando por momentos difíceis, financeiramente falando, e ele na casa de Deus, adorando o Senhor, buscando a Deus. E ele começa a olhar para dentro de si e falar: peraí, eu estou servindo a um Deus que é dono do ouro e da prata. Eu estou servindo a um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus santo, um Deus maravilhoso. Eu vejo aqui Davi adorando ao Senhor, Salomão adorando ao Senhor, um homem rico, cheio de riqueza. Porque Salomão era muito rico, Davi era muito rico. Tudo bem, talvez esse Salmo 73 aqui, eu não sei a idade exata que Asaf escreveu o Salmo 73, tá certo? Possa ser que foi na época de Davi, um pouco mais novo, porque lá em Salomão ele já estava com a idade um pouco avançada, já era um idoso. Então eu não sei muito bem aqui a data, qual era a idade de Asaf ao escrever esse salmo. Mas o fato é, ele estava olhando para dentro de si, para a sua vida e falar: não, minha vida não tem condição. Eu que sirvo a um Deus fiel, poderoso, estou passando por provas. E o cidadão aqui é ímpio, continua prosperando. Então nos dias de hoje é como se ele olhasse para o outro e visse o outro ali com um carro, um dos melhores carros, um carro elétrico, né? Parece que é um dos mais caros, e blindado, e aquela coisa toda, e riqueza, e empresas, e muita grana, tudo se resolve, compra o que quer, inclusive até aquilo que não está à venda ele consegue comprar, porque tem muito poder, tem muito dinheiro, tem muita grana, resolve tudo sem nenhum problema, e aí ele fica pensando: por que que aquele homem, aquele ímpio, tem tudo isso e eu não tenho? E ele começou a sentir inveja. Tem uma parte aqui no texto que ele fala o seguinte, ó. Tem uma parte aqui no texto que Asaf, ele começa a dizer o seguinte, versículo 12: eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam a riqueza. Então eles não têm problema nem com segurança. Tá doente, tem como resolver. Tá com insegurança na questão da criminalidade, tá com algum problema em relação a isso, não tem problema para eles. Eles têm segurança em todos os sentidos, tanto no imóvel, até sair da sua casa. As pessoas estão ali sempre protegendo, porque tem dinheiro e tem muita grana. E Asaf fala aqui, ó, no versículo de número 13: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado toda manhã. Senhor, eu tenho sofrido toda manhã, todo dia castigado. Eu tenho purificado o meu coração, lavado as minhas mãos na inocência, tenho procurado fazer a tua vontade, tenho procurado estar firme diante de ti, mas o que que acontece? Eu estou sempre passando por lutas. Eu estou sempre passando por provações, por lutas, por dificuldades.
Como isso acontece, Senhor? Que justiça é essa? Porque, pela lógica, quem tinha que ser próspero era eu. Pela lógica, eu que tinha que ter muitas riquezas. Pela lógica, eu não poderia passar por problema nenhum, porque eu estou te servindo com amor, com sinceridade, com dedicação. Agora o camarada ali está enchendo a cara de cachaça, o camarada ali está indo para prostituição, o camarada ali está indo para o bordel, está indo para o cabaré, está fazendo tudo que não presta, fumando a sua droga, está traindo a sua esposa, está fazendo a bagaceira acontecer e está cheio da prosperidade. E ele começou a olhar para isso, irmãos, e por isso ele começou a ficar doente. A Bíblia diz que ele começou a ter problemas nos rins. A Bíblia diz que ele começou a ficar bruto, ele começou a ficar amargurado, ele começou a passar por lutas, dificuldades, problemas e situações difíceis por conta desse sentimento diabólico chamado inveja. Porque ele começou a comparar a sua vida, ele começou a comparar a sua vida com outro. Ele começou a dizer: eu não consigo olhar para aquele cidadão e ter uma vida feliz, porque na verdade eu que poderia estar naquela situação. Ele começou a olhar para o outro, ter uma vida superior, ele começou a olhar para a vida dele e viu uma vida inferior. Ele olhava para a vida do outro e via a prosperidade, olhava para a dele e via lutas. E ele então começou a passar por esse problema difícil. Então, meus queridos, amanhã a gente continua. Hoje não dá para terminar esse salmo, mas amanhã a gente continua falando da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, fique com Deus, um forte abraço e até amanhã, se o Senhor Deus assim permitir. A paz do Senhor Jesus. Amém.